E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você de outras torcidas, muito obrigado pelo prestígio, que curtei o canal. Vamos para mais um vídeo sexta-feira, falar basicamente da contratação do Cuca e do Pato, aí das especulações do Pato. Ontem eu não gravei vídeo porque eu confesso para vocês que eu dormi pra caramba, tava numa ressaca moral depois daquele vexame de São Paulo. Fui dormir depois do almoço, acordei 2 horas da manhã atrasado para ir trabalhar. Só fiquei sabendo do Cuca porque eu liguei o celular e vi, fiquei surpreso. E acho que eu não dormi assim desde que eu tava na creche. Então, acabei não gravando vídeo, mas eu precisava descansar mesmo, que senão o tiozinho não vai aguentar esse ano. E aí eu acordei com a notícia do Cuca, e São Paulo, pra quem não sabe, eu vou explicar mais ou menos aí. Fagner, hein? Fagner tá impossível, mas segunda-feira tem novidade. Só vou falar isso. Segunda-feira tem novidade, talvez, quer dizer, não sei o que vai acontecer com a atitude que eu tomei, que vai acontecer na segunda-feira. Mas talvez vocês estejam ouvindo os últimos latidos desse coitado, desse cachorro que fica preso nessa casa com mais 3 amiguinhos, a casa da Daniela, que vai ficar famosa. Bom, chega de falar de Fagner, me perdoe o barulho, infelizmente tá assim o dia inteiro. Então, o São Paulo acertou com o Cuca. Em primeiro lugar, vou falar do Jardine. O Jardine, São Paulo deu férias para ele, deu descanso, que segundo o Raí, trabalhou muito desde o começo do ano. Não sabem o que vão fazer com aquele planejamento legal do São Paulo. Não sabem o que vão fazer com ele, se ele vai voltar para a base, se ele vai se auxiliar. Não deram descanso para ele, não sabem o que vão fazer. E o Leco e o Raí deram uma entrevista ontem, meio que assumindo a besteira que fizeram de efetivar, que não deu certo. Tava na cara que não tinha dado certo. E aí fecharam com o Cuca. O Cuca só pode vir a partir do dia 15 de abril, porque ele não foi liberado pelo médico dele, o cardiologista Dr. Constantini, e disse o seguinte: o estado de saúde dele, ele fez uma cirurgia no coração e está se recuperando lá em Curitiba, deve ficar por lá. E o médico disse que precisa equilibrar o metabolismo do Cuca e em relação a algumas taxas de gordura como colesterol, triglicérides e tudo que estão muito altos. O Cuca ainda precisa estar fazendo esse tratamento. E segundo o médico, ele viveu nos últimos anos uma carga muito forte de estresse e ele precisa estar bem preparado para encarar essa bucha chamada São Paulo. O médico não falou bucha, é eu que estou falando. E ele é bom dele ter o coração forte mesmo para aguentar o São Paulo, né? Imagina, para cada cruzamento dos laterais, o Cuca vai ter um mini infarto. Eu já tenho, imagina ele. Mas, brincadeiras à parte, a gente torce pela recuperação do Cuca, que ele volte com a saúde em dia. Deu uma entrevista para o site do São Paulo, disse que está muito feliz com o retorno. Teve em 2004, daqui a pouco eu falo da passagem dele como foi. E vai chegar com tudo, com força. E foi o Cuca que pediu para o Mancini ficar no banco de reservas ali até o final do Campeonato Paulista. Já fazendo um trabalho com ele ali, acho que eles vão fazer um trabalho à distância, e ele deve chegar em abril. Eu acho o seguinte, vamos lá. Quando a Aguirre saiu, quando a Aguirre estava na fase final do Campeonato Brasileiro, a gente deixando o título escapar entre os dedos, eu falei aqui que eu não gostaria da permanência do Aguirre no ano seguinte. Enumerei já falei várias vezes aqui dos erros que eu acho do Aguirre, que para mim é um técnico nota 6, e que também, diga-se, vamos ser justos, foi engolido pelos paneleiros, pela panelinha que tem lá dentro do São Paulo. O Aguirre foi engolido por eles, e o Jardine, acho que nem foi engolido, acho que o Jardine nem entrou na panela, os jogadores simplesmente não davam a menor pelota para ele. Então eu falei que eu só achei errado tirar o Aguirre dos últimos 5 jogos, podia ter deixado, porque para mim tanto fazia, e deixaram o Jardine. E eu falei, o Jardine vai ser engolido por esses caras que ele não está preparado para ser técnico desse pepino que é o São Paulo, e não deu outra. Um treinador que numa parada técnica fala para os jogadores: eu sugiro que vocês façam isso, pelo amor de Deus. Não tem o menor comando, não tem postura de técnico, de líder. Uma coisa é você treinar meninos das categorias de base, uma coisa é você comandar meninos de 15, 16, 17 anos. Outra coisa é você comandar o Nenê, o Diego Souza, o Bruno Pérez, Reinaldo. É outra coisa, é completamente diferente. E aí, eu sempre pedi, desde a época do Dorival Júnior, lá atrás, do Aguirre, eu sempre quis ver o Cuca no comando do São Paulo. O Cuca tem uma trajetória vitoriosa no futebol, já vou falar mais dele. E agora o São Paulo, depois de queimar o Jardine, de errar no planejamento de novo, de vir a público para admitir, entre aspas, admitir que fez besteira, agora conseguiu contratar um técnico que eu acho que, dentre todos esses que estão no mercado, Jair Ventura, Roger Machado, Luxemburgo, Osório, todos esses, o Cuca disparado o melhor. Porque além de ser competente dentro de campo, ter uma carreira vitoriosa com títulos importantes, eu acho que o Cuca é um cara que tem um perfil mais linha dura, que serve exatamente para o time do São Paulo hoje, que vai de encontro àquilo que o Muricy falou na entrevista que eu deixei para vocês na descrição do outro vídeo.
que o São Paulo precisa de um cara que tome decisões duras, que chame esses medalhões e fala, eu vou tirar do time porque você não tá jogando nada. Porque segundo o Muricy, quando o técnico mantém um medalhão no time que não tá jogando nada, os outros jogadores ficam indignados, principalmente os mais novos. Então o Muricy cobrou muito essa postura, linha dura com esses jogadores, enquadrar os caras. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô muito contente com a contratação do Cuca. Só que se ele não acabar com essa panelinha que tem dentro do São Paulo, ele tá frito. Ele tá morto igual a Aguirre, igual o Jardine. Então, inclusive, o Cuca, um dos termos do acordo foi, ele quer ter carta branca para fazer o que ele quiser, para sacar o jogador que ele quiser, sem dar satisfação para ninguém. Vai pedir reforços nas posições que ele achar mais carente. A diretoria do São Paulo concordou com tudo. Então, eu acho o seguinte, outra informação, uma informação que eu tive lá de dentro. Dirigentes do São Paulo estão muito irritados com o Nenê, porque segundo esses dirigentes, boa parte dos dirigentes que quer se livrar do Nenê, ele é o laranja podre do elenco e ele é que forma a panelinha e ele é que compromete, até interfere no mau comportamento dos mais jovens, principalmente dos mais jovens, e identificaram ele como sendo a principal laranja podre que tem lá. Alguns dirigentes do São Paulo acham isso. Eu acho sim que ele é um dos líderes lá, que derrubou a Aguirre, eu acho que ele tem esse perfil sim, porque ele é um jogador mais velho, ele é manhoso, ele faz biquinho, o próprio Lugano já falou isso. A gente sabe como é o comportamento do Nenê. Então, eu acho ele um bom jogador, acho um bom jogador, acho talentoso, acho um talentoso. Só que é o seguinte, tem que enquadrar esses caras. Ele, Diego Souza, Reinaldo, Bruno Pérez, esses caras que não estão jogando nada, que são vários, tem que ser enquadrados. Se não forem enquadrados, se livra deles, como é em toda empresa. Em toda empresa não é assim? Na minha empresa é assim, no SBT onde eu trabalho é assim. Se eu tô indo mal, meu chefe, se eu tenho um chefe, se você tem um chefe justo, eu tenho. Ele vai me chamar e vai me enquadrar. Se eu não servir, ele me manda embora. É assim que funciona. O São Paulo é uma empresa como qualquer uma. Então se você tem um funcionário que problemático, que dá trabalho, mesmo rendendo para a sua equipe, você chama o cara e enquadra. Se o cara não servir, você manda embora e acabou. Então eu acho que o Cuca deve fazer isso, colocar esses caras no devido lugar, mostrar que o São Paulo é mais importante que tudo e que a vaidade deles é em último plano. O São Paulo está em primeiro plano. Porque se não fizer isso, se não enquadrar esses caras, vai morrer como morreu a Aguirre, vai morrer como morreu o Jardine. Eu queria saber até a opinião de vocês sobre isso. Você acha que existe panelinha no São Paulo? Quem comanda essa panelinha? Quais são os jogadores da panelinha? Por informações que você tem? Ou por olhar de fora como torcedor? O que vocês acham que acontece? Eu acho que tem sim. Eu acho que se o Cuca não fizer isso, não acabar com essas panelinhas, ele tá perdido. De resto, eu acho que tem tudo para fazer um bom trabalho. Torço muito por ele, porque ele se recupere bem, que ele volte forte, cheio de saúde. Na passagem do Cuca pelo São Paulo em 2004, o Cuca, aliás, que tem um histórico de brigar com o medalhão, ele brigou com o Ronaldinho Gaúcho no Atlético, brigou com o Felipe Melo no Palmeiras. Aí o Palmeiras, o elenco, na segunda passagem dele, o elenco engoliu ele. Fizeram a mesma panelinha e derrubaram ele, na minha opinião. Eu não acompanho muito o dia a dia do Palmeiras, mas os meus amigos palmeirenses falaram, e pelo que eu acompanhei nas notícias, foi isso, na segunda passagem dele, depois de ter sido campeão em 2016. No São Paulo, ele brigou com o Rogério Ceni, pra você ter uma ideia. No São Paulo ele vem em 2004, depois de ter feito uma belíssima campanha pelo Goiás no Campeonato Brasileiro de 2003. Ele pegou o time na zona de rebaixamento e terminou o campeonato na 9ª posição. Vieram ele, o Grafite, o Danilo e o Fabão do Goiás. Então, o Cuca tem sim méritos na formação do time que depois foi para o Leão, depois foi para o Paulo Autuori, que foi campeão da Libertadores e Mundial em 2005. Eu acho que ele fez parte, sim, da montagem desse elenco, por isso que ele foi importante no São Paulo, além de ter de ter chegado até a semifinal da Libertadores daquele ano, sendo eliminado pelo Once Caldas. Eu lembro que eu fui no primeiro jogo, o São Paulo massacrou, o Once Caldas perdeu milhões de gols, e no segundo jogo, numa partida dramática, tomou um gol no fim e perdeu a vaga. Aí o que aconteceu? O Cuca ficou desgastado com a eliminação da Libertadores, lógico. Depois a diretoria se livrou do Luiz Fabiano, e aí num jogo contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, derrota por 3-2, inclusive no jogo que o Rogério Ceni perdeu um pênalti, defendido pelo Fernando, que hoje é Fernando Praz, o Cuca foi demitido. A briga com o Rogério foi o seguinte, teve um treinamento lá, um treino rachão, não sei, o Rogério Ceni bateu boca com um preparador físico chamado Omar Feitosa, e o Cuca tomou partido do preparador físico, o que indignou o Rogério, e o Cuca, anos mais tarde, disse que ele também, que ele se arrependeu de ter tomado partido, porque esse Omar Feitosa, no Palmeiras, teve o mesmo desentendimento com o Felipe Melo, e o Cuca não tomou partido dessa vez, ele mandou punir os dois. E ele falou que ele se arrepende de ter tomado partido desse Omar Feitosa, que isso acabou com o clima dele dentro do elenco, então é um gesto que ele se arrepende.
Ó a campanha do... Eu vou falar a campanha do Jardine primeiro, depois eu vou falar a campanha do Cuca. A campanha do Jardine, 15 jogos, 3 empates, 4 vitórias e 8 derrotas, aproveitamento de 33%. Olha o Cuca no desempenho dele no São Paulo. 51 jogos, 8 empates, 13 derrotas e 30 vitórias. Desempenho de 64%. Dos últimos anos aí foi um dos técnicos mais com aproveitamento mais alto. Foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016, campeão pelo Atlético Mineiro da Libertadores em 2013, campeão carioca, campeão mineiro, campeão na China, tem um currículo vitorioso. Torço muito para que o Cuca dê certo, torço muito para que seja um sucesso. Quero saber muito a sua opinião, ainda estão chegando comentários do vídeo daquela palhaçada contra o Tadieres. Muito obrigado pelo número de visualizações e comentários, são quase 4.000 comentários, eu estou avaliando, ainda vendo, estão chegando ainda comentários. Eu queria muito que você participasse, que você falasse para mim do Cuca, tá? Domingo, temos o Corinthians, também vai mal das pernas, 7 da noite na Casa Denis. Depois do jogo tem vídeo. É Corinthians, né, gente? Na Casa Denis é sempre complicado. No primeiro jogo do Mancini, o Mancini deu uma entrevista dizendo que não tem tempo de treinar, mas vai chamar os jogadores para conversar, vai ser mais na base da conversa. Vamos ver, agora eu falo, acredito, mas clássico, na casa dos caras, nesse atual momento, é que o Corinthians está mal das pernas, né? Então eu tenho medo de chegar aqui no domingo e falar, foi ser um 0x0 horrível, e eu falar que o 0x0 não foi placar, foi nota. Mas vamos ver, vamos torcer por um bom jogo, que esses caras acordem aí e joguem um pouco de bola. Sobre o Pato, para finalizar, muita gente falando o Pato, lá no Morumbi estavam falando também no dia do jogo, se o São Paulo perdeu, a diretoria anuncia o Pato no dia seguinte para minimizar um pouco a derrota. Saiu uma informação hoje que o Pato teria um contrato verbal com o São Paulo. O problema, gente, é grana, eu acho que é negociar com o chinês que é difícil, e grana. O São Paulo, só para você ter uma ideia, com a eliminação patética, esse vexame na Libertadores, perdeu mais de 20 milhões, então não está com tanto dinheiro assim para gastar. Eu acho que seria uma contratação para agradar a torcida, para dar um cala-boca na torcida. Eu acho que o São Paulo é carente em mais posições, é carente em outras posições, como volante, por exemplo, que a gente não tem um que saiba sair jogando, que saiba sair para o jogo. Eu acho que a gente tem outras carências. É possível que o Pato venha? É possível. A minha opinião, eu acho difícil. Eu acho que o São Paulo vai controlar essa grana, vai segurar essa grana até porque esperava faturar muito mais e não vai faturar. E eu acho que vai depender também do Cuca, onde o Cuca achar carências no time. Eu acho que o Pato não vem, é só a minha opinião. Gostaria de estar errado, porque eu acho o Pato um grande jogador. E grande jogador sempre cabe num elenco de um time como o São Paulo, ainda mais na fase que a gente vive. Tá certo, gente? Então, a gente se encontra domingo, vamos torcer, vamos esperar aí, sempre acreditar, mas vamos ver o trabalho do Mancini. Não vai dar para cobrar muita coisa, até porque ele vai até o final do Campeonato Paulista. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo carinho aí das mensagens, pelo prestígio. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. A gente se encontra domingo às 9 da noite depois do jogo, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.